O Palmeiras venceu o Ceará, mas não convenceu. Fez uma péssima partida, deveria ter feito mais, jogou mal, colocou a bunda lá atrás. É isso que eu tô lendo por aí, rapaziada. Vamos parar com a corneta e começa aqui mais uma análise do canal Palmeiras. Eu vou te provar que o Palmeiras jogou muito bem sim contra o Ceará, tá bom? Ó, eu sou o Rick, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal Palmeiras. Tem vídeo do Palmeiras todos os dias. Tem análises, tem live, tem react, tem opinião, tem de tudo aqui, mas tem conteúdo todos os dias. Então, ó, se inscreve e considere se tornar membro do canal Palmeiras. Os membros participam das lives como convidados, tá bom? Por apenas R$ 4,99 você ajuda o nosso projeto a crescer, obviamente, melhorando a nossa estrutura aqui com o seu investimento, mas também participando das nossas lives e do nosso grupo de WhatsApp, onde a resenha rola solta. Bora pra análise? Primeiramente, para quem falou que o Palmeiras foi recuado contra o Ceará, isso é mentira, ó. Primeiro lance aqui do jogo, olha esta linha alta do Palmeiras para marcar pressão lá na saída de bola do Ceará. Repara que no momento em que o jogador do Ceará recebe essa bola, o Lucas Evangelista já se desloca para marcar ele, é uma marcação por encaixe, o passe sai e o próprio Lucas Evangelista, olha só, já se deslocou para marcar outro jogador. Então essa marcação por encaixes do Palmeiras varia muito. Alguns jogadores fazem encaixes um pouco mais individuais, outros vão encaixando conforme a jogada vai acontecendo. Nesse exemplo do Lucas Evangelista, a gente pode perceber que ele percorreu um caminhozinho aí, tá? E isso é a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês. O Palmeiras marcou alto, um jogo de alto desgaste para um time que já vem de desgaste de muitas viagens, num gramado e num clima de muito desgaste. Então presta muita atenção, esse é um jogo de muito desgaste pro Palmeiras. E aí no desenrolar da jogada, o jogador do Ceará erra, né, o passe, o Palmeiras retoma e finaliza mal, mas ok, dava pra ver com 30 segundos de jogo que a proposta do Palmeiras era marcar lá em cima. E quando o Ceará estava numa situação de construção ali, o Palmeiras priorizava evitar que o Ceará tivesse liberdade para fazer o que faz de melhor, que é acionar os pontas nas costas do adversário. Então esse é o ponto forte do Ceará. É um time muito vertical e de muita correria com os pontas. Olha só, o Palmeiras baixou um pouquinho aqui as linhas e repara só que o Palmeiras está marcando num 4-4-2. Tem uma linha de 4 aqui de meias e uma linha de ataque, né, com o Estevão e com o Vitor Roque. Repara só no Dieguinho, que é esse volante que eu marquei aí do Ceará, que ele já tá indicando que essa bola deveria ser tocada aqui, mas se essa bola é tocada aqui, esse jogador aqui do Ceará, ele com certeza teria a marcação encaixada aqui do Felipe Anderson, então não seria uma boa solução. E por que ele tá pedindo esse passe? Porque ele próprio, que é o jogador ali que fica entre linhas e deveria receber essa bola para sair jogando, tá completamente encaixotado. A única solução que o Ceará tem é esticar essa bola pro lateral, porque aqui você repara que os pontas que geralmente são acionados, eles estão bem marcados aqui pelos jogadores do Palmeiras que encaixaram legalzinho ali a marcação neles. A única opção de passe é pro lateral, o ponta não tá tendo espaço. E aí no resultado dessa jogada, repara que o ponta tenta atacar, mas o Vanderlan tá muito bem atento e o Palmeiras vence esse duelo. Então assim, o Palmeiras primeiro marcou alto sim, segundo, fez de tudo para anular o estilo de jogo do Ceará. O primeiro passo, e a estratégia do Abel tá corretíssima, é anular o ponto forte do adversário. Depois você pensa em fazer um gol. Primeiro você anula o adversário. E é claro que essa marcação alta tem riscos, tá? Porque olha só, mais uma saída de bola do Ceará. Repara nessa linha altíssima do Palmeiras e aqui tem um grande detalhe. Esse jogador aqui, que me parece ser o Felipe Anderson, ele seria o terceiro jogador dessa linha, o da direita. Mas ele fica incumbido de sair dessa linha aqui para atacar na terceira linha e marcar a saída de bola. Se a saída fosse pelo outro lado, quem faria esse papel seria o Facundo Torres. Então a primeira linha do Palmeiras de marcação é essa linha com dois mesmo, o Estevão e o Vitor Roque. A segunda linha de marcação do Palmeiras é uma linha com 3 que vira 2,5, porque o cara do lado de onde a jogada sai, ele fica nesse intermediário entre a linha de frente e a linha de meio. Então ele sai aqui para marcar e isso força com que o Ceará saia jogando. E aqui tem um grande detalhe também, que o Palmeiras fez muito bem nesse jogo e a galera às vezes não repara. Aqui o Ceará conseguiu sair jogando. E o Estevão tinha uma única incumbência. A partir do momento que o Ceará saiu da zona de pressão do Palmeiras, o Ceará tem campo para jogar. E é isso que o Ceará quer. Então, a incumbência de quem tiver por ali é fazer a falta tática. E é basicamente isso que faz o Estevão, a falta tática. E quando eu falo de riscos, vamos para esse lance aqui, ó. Olha só, isso aqui resume o que foi o jogo do Palmeiras. 3 jogadores do Palmeiras encaixadinhos na marcação de 3 jogadores do Ceará. Altíssimos, tá? Altíssimos. Olha onde tá essa marcação do Palmeiras.
Repara que o jogador do Ceará precisou se afastar aqui porque ele não encontrou a opção perto. Ele encontrou um jogador marcado aqui e outro aqui que já saiu do vídeo, mas estava marcado. Ele não tinha opção próxima, porque o Palmeiras marcou todo mundo lá em cima. Então ele se afasta para cobrar esse lateral longo. E aí, no que ele cobra, repara nessa dobradinha entre o Vanderlan e o Evangelista. Entre os dois ali tem um jogador do Ceará. Essa bola vai ser dividida, ou pelo menos ela foi para uma disputa ali, ela passou reto, e repara que o Palmeiras ganha essa primeira disputa. Olha a quantidade de jogadores nessa imagem, e a estratégia do Palmeiras era subir todo mundo para vencer a disputa ali na frente. Se o Palmeiras vence essa disputa, ele tá com a posse de bola perto do gol. Essa é a estratégia do Palmeiras. Então ele venceu essa primeira disputa, mas repara que o Pedro Raul aqui, que tá marcadinho, ele tá à frente do Vanderlan. Um acidente ali, porque os dois dividiram a bola e o Pedro Raul acabou caindo mais à frente. Então, por esse motivo, acontece isso aqui, ó. O Pedro Raul tem capacidade de interceptar esse passe porque o Vanderlan estava um pouco mais atrás. E não é culpa do Vanderlan, foi uma questão ali. Com isso, o Ceará vai para a disputa. E repara como os jogadores do Palmeiras, eles já estão treinados para isso, ó. Perdeu, pressiona. É o perde, pressiona. Repara que no momento que o jogador do Ceará recebe essa bola, dois jogadores do Palmeiras, que parece ser o Emiliano e o Evangelista, eles já vão para pressão, para roubar essa bola aí ou para fazer uma falta. E aí, o Lucas Mugni gira muito bem, e ou seja, venceu a disputa. Nesse momento não tem mais primeira e segunda disputa, a disputa foi vencida pelo Ceará. Paciência, o duelo foi vencido pelo Ceará. E aí é tudo que o Ceará quer, é tudo que o Palmeiras queria evitar, mas é tudo que o Ceará quer. E repara como em poucos segundos, eu vou acelerar aqui o vídeo, olha só. Primeiro repara nisso aqui, ó, esse jogador aqui, ó, vou até tirar o de tela aqui. Esse jogador aqui, que é o Pedro Henrique, ele não foi participar da disputa, porque ele é a flecha. Ele já tá ali esperando que o Ceará vença a disputa e acione ele. E não dá outra. Vou acelerar agora. Em poucos segundos, olha onde o Ceará chegou. Na cara do goleiro Everton, e por pouco a gente não tomou o primeiro gol. O Palmeiras correu um risco e faz parte, é o cobertor curto. Quando você quer pressionar o seu adversário, você corre riscos. O futebol, para você ser ofensivo, para você criar, você vai correr riscos. E o risco que o Palmeiras topou correr, de tomar esses contra-ataques do Ceará, que é tudo que o Ceará quer, era importante, roubar a bola lá na frente para tentar fazer o gol. Então a estratégia do Palmeiras era roubar lá na frente, colocar todo mundo lá na frente, sob o risco de perder a bola, perder a disputa e tomar um contra-ataque. O Palmeiras assumiu o risco. E aí eu te pergunto, já deixa aqui nos comentários, valia a pena esse risco? Você acha que valia a pena? Foi uma postura corajosa do Palmeiras? Para mim sim, porque a gente vai pro próximo lance. Lateral cobrado, olha só a quantidade de jogadores do Palmeiras posicionados lá no campo de ataque. São 6 jogadores do Palmeiras. Na imagem, né? A jogada continua. E repara nesse posicionamento aqui do Lucas Evangelista. Ele descolou do cara que estava com ele para justamente poder receber esse passe em caso de triangulação, ou poder receber esse passe recuado, ou numa outra situação, numa outra probabilidade do Palmeiras não conseguir vencer essa disputa, já que o Vanderlan estava encaixotado aqui, ó, no meio de 3 jogadores, ele fazer a cobertura para que o Ceará não consiga sair jogando. Então, esse posicionamento do Evangelista, ele é essencial nesse lance. E olha só o que aconteceu. O Vanderlan perdeu a disputa, faz parte, tá? Antes que criticam o Vanderlan, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Vanderlan. Tava no meio de 3. O Ceará vence essa disputa e o Evangelista já tá ali para fazer aquela cobertura que eu falei antes. Então ele tava dando opção de passe, 2 opções de passe e uma opção de cobertura. Ele tava dando 3 opções no posicionamento dele. Excelente para esse lance, tá bom? E aqui no que ele recupera, ele sofre a falta. E olha só, lembra que eu falei no lance passado? O Palmeiras sobe com muita gente, corre o risco. Aqui ele correu o risco. Se ele perde esse duelo, o Ceará sai na cara do gol de novo, na transição. Só que ele ganhou esse duelo. Com ele ganhando esse duelo, o que aconteceu? Falta pro Palmeiras. E na cobrança de falta, o Palmeiras abriu o placar. Olha só que coisa. Então aquele risco que o Abel topou fez parte, né? A gente correu um risco, mas a gente também colocou risco para eles. Em um lance de cada um, uma vitória do Ceará no duelo, o Ceará saiu na cara do gol e não conseguiu ser eficiente. Em uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras saiu na cara do gol e foi eficiente, fez o gol. 2 duelos, uma vitória para cada lado, só o Palmeiras fez o gol. Então, Palmeiras foi para correr risco sim, para quem acha que o Palmeiras foi lá para não perder, Palmeiras foi para correr risco. Correu riscos e foi eficiente, que é uma coisa que faltava. Então, dentro da proposta do Palmeiras, o Palmeiras foi show de bola até o momento do gol.
Perfeito. Só que aí onde tá a crítica de muita gente, né? Que o Palmeiras recuou. Segundo tempo, olha só, o Palmeiras baixou as linhas? Não, o Palmeiras continuou com a linha alta. Repara nessa linha de ataque, 3 jogadores do Palmeiras para marcar, mas repara nesse buraco. Vocês lembram nas primeiras análises desse vídeo aqui, lá do comecinho do jogo, como os volantes estavam lá em cima encaixadinhos? Eram 5 jogadores encaixadinhos na saída de bola? Por que dessa vez teve esse espaçamento? É muito claro que o Palmeiras se desgastou fisicamente. Então os jogadores aqui de frente, eles já ficavam ali na frente, os de meio não conseguiam subir para pressionar e ficava esse espaço no meio. E isso não é culpa do Abel, isso não é culpa dos jogadores, é culpa do desgaste físico. É simplesmente culpa do desgaste físico. Pode parecer que o Palmeiras recuou, o Palmeiras não recuou, o Palmeiras perdeu fôlego. E isso a gente percebe nesse gráfico aqui do SofaScore de quem estava mais próximo do gol. Olha como no primeiro tempo, o Palmeiras é o azulzinho, tá? Não confunda com o verdinho é sempre o da casa. Olha só como no primeiro tempo, esse gráfico marca minuto a minuto. Olha como o Palmeiras esteve mais perto do gol durante o primeiro tempo quase inteiro. Teve um pico ali de superioridade do Ceará. E depois do gol do Palmeiras, foi baixando essa superioridade, mas ainda assim o Palmeiras controlou o jogo até o final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Palmeiras tentou, olha só, nos primeiros minutos, tentou começar melhor e o Ceará tomou conta da partida, justamente pela questão física. Ainda nesse lance, olha só, o Ceará opta por lançar a bola. E repara numa coisa, são 6 jogadores do Palmeiras lá atrás, afundados. É muita gente. O time não estava tão compacto na frente quanto deveria. Foram os 3 atacantes lá na frente e a galera recuou. E com isso o Ceará perdeu uma oportunidade, porque ó, vamos voltar um pouquinho. Nesse momento aqui, ó, do passe, vocês estão reparando aqui o jogador que eu marquei aqui dentro do círculo? Esse é o Dieguinho. Aquele mesmo jogador que estava lá atrás no começo, indicando o passe na ponta, porque ele não tinha espaço para correr. Aqui, ele tinha todo esse espaço para percorrer. Se o jogador do Ceará toca essa bola entre linhas aqui para ele, ele recebe e conduz a bola até o ataque. E o Ceará teria um ataque perigoso. Mas o Ceará não é um time que faz isso. O Ceará é um time que aposta muito no jogo vertical. Então a bola foi longa e acabou ficando fácil para o Palmeiras vencer esse duelo. E venceu, tranquilamente. O Palmeiras demonstrava uma fragilidade ali e o Ceará não soube aproveitar. Era o momento do jogo que o Ceará poderia aproveitar. O Ceará não soube aproveitar. Repara nesse lance, o Ceará trocando bola lá na frente. E aqui você repara como o Palmeiras estava marcando num 4-4-2, ok, igual antes, mas olha a quantidade de jogadores aglomerados já nesse campo defensivo. E é a primeira coisa que eu falo para vocês, quando o jogador, ele pode ser o mais ofensivo possível, que ele tá comprometido com a tática, e ele não tem fôlego mais para jogar, é instinto de sobrevivência ele recuar. Instinto de sobrevivência. E nisso o Ceará aproveitou. A bola é esticada na ponta e olha só a quantidade de jogadores do Palmeiras que afundaram na área. 7 jogadores do Palmeiras afundados na área. Por que essa quantidade de jogadores? Porque é um instinto de sobrevivência, 7 contra 3. Quando você olha para isso, você pode falar, pô, tá bom, o Palmeiras se defendeu bem. Porque aí são 3 do Ceará na área contra 7 do Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar todas. Não é bem assim. Porque quando você coloca uma superioridade numérica absurda na área em relação ao seu adversário, provavelmente você vai ganhar ali mesmo. Só que se você tá com a galera na área, você não tá com a galera fora da área. Então, olha só o que acontece. Cruzamento sai, o Palmeiras rebateu com facilidade, mas na segunda bola, no rebote, a gente vê que a galera do Ceará que não estava na área estava no rebote, na segunda bola. E o Ceará tinha 4 contra 2 na área de segunda bola. Então, mesmo que o Ceará não conseguisse finalizar essa bola ali, era muito fácil para o Ceará recuperar ela, porque tinha muita gente no rebote. E o Palmeiras não tinha ninguém, porque estava todo mundo dentro da área. E aí o Ceará recuperava a bola e olha só, para eu poder colocar esse vídeo inteiro sem ter que fazer cortezinhos, eu vou acelerar. Olha a quantidade de vezes só nesse lance que essa bola vai entrar na área do Palmeiras, o Palmeiras vai rebater. O Ceará vai ganhar a segunda bola, porque tem muita gente ali, vai mandar na área, vai rebater. Segunda bola, Ceará, tá? Rebate. Olha o loop que vai virar. Até essa finalização, né, era um cruzamento acho que do Mugni, que saiu errado. Você repara, o Palmeiras não sofreu, não estava sofrendo, tinha muita gente na área, o Ceará não conseguia entrar. Só que isso é perigoso, porque o Ceará vai ficando recuperando segunda bola, vai ficando, jogando na área. Numa dessa, um cruzamento perfeito na cabeça do Pedro Raul, a gente toma o gol.
essa postura do Palmeiras era compreensível. Fisicamente o Palmeiras estava sofrendo, e aí o Abel fez uma alteração que eu achei muito boa, que foi trocar a dupla de ataque, Estevão e Vitor Roque, por Paulinho e Maurício. E quando a gente fala nessa troca de dupla, muita gente pode ter ficado incomodado, queria ver o Estevão com o Paulinho pro Palmeiras fazer o segundo gol, mas não era momento para isso. O Estevão é jogador de 1x1, é jogador agudo. O Vitor Roque também é jogador de atacar espaço. E o Palmeiras precisava ter a bola, o Palmeiras não estava tendo a bola. Então o Abel trocou esses dois caras que se livravam da bola muito rápido, pelo Maurício, que é um meia, que retém mais a posse, e pelo Paulinho, que mesmo sendo um jogador agudo, que ele tem um pouco mais dessa cadência. Então ele trocou dois caras que perdiam a bola muito rápido para dois caras que seguravam um pouco mais a bola e sabiam temporizar mais. E a gente vê isso nesse lance aqui, ó. Paulinho no contra-ataque. E repara que o duelo dele era contra 4 defensores, porque o Palmeiras já não subia com muita gente. E repara no posicionamento do Maurício aqui, que ele foi até o final e empurrou esse jogador do Ceará, empurrou mais em direção à linha de fundo. Com isso, ele espaçou a linha de defesa do Ceará. Essa movimentação do Maurício foi muito importante. E aí o Paulinho, com muita técnica e temporizando, ele vence o duelo contra o jogador, solta a bola pro Evangelista e olha só a diferença que fez o Maurício. A linha do Ceará deveria estar aqui onde eu marquei aqui, o amarelinho, mais ou menos aqui, essa linha. O Paulinho talvez estivesse ali brigando para não estar impedido, mas a linha não estava realmente ali, porque o jogador do Ceará que o Maurício empurrou, ele dava condições. Então o Paulinho tinha um latifúndio para atacar. Uma jogada inteligente do Paulinho e do Maurício. E aí a jogada vai seguir. E o belo passe do Evangelista faz a gente reparar no porquê que o Abel fez essas mudanças. O Ceará estava defendendo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores e no Palmeiras só participaram 3 desse lance de ataque. E com isso, e com a linha que o Maurício fez espaçar, acontece esse lance que foi a principal chance do Palmeiras no segundo tempo. Paulinho bateu, o goleiro defendeu bem e, enfim, uma boa chance do Palmeiras criada por 2 jogadores que entraram muito bem no jogo e foi uma ótima alteração do Abel. Mas o principal ponto dessa alteração do Abel foi para manter a posse de bola. E olha só, nesse lance, quando o Ceará tá tentando sair jogando, repara que a marcação tá mais intensa. A marcação do Palmeiras na troca de passes tá mais intensa. E aí, olha só, esse desencaixe aqui do Maurício, ó, desencaixou de um marcador pro outro, repara que é o gatilho para o Felipe Anderson interceptar o passe, roubar. E aqui eu vou adiantar o vídeo, eu vou acelerar o vídeo e repara só no período gigantesco de posse de bola que o Palmeiras passa a ter a partir daí. Já é 1 minuto de troca de passe do Palmeiras, quando nesse momento o Bruno Fux vai tentar achar um passe longo. Olha só o que acontece, ele tenta o passe longo, o jogador do Ceará tira e a bola cai no pé do jogador do Palmeiras, no peito no caso. Por que isso aconteceu? Porque quando o Palmeiras consegue controlar a posse de bola, e isso aconteceu porque o Abel fez boas mudanças, o Palmeiras controla a posse de bola e vai avançando o bloco no campo de ataque, não precisa ser intenso para avançar, vai avançando aos poucos, e a partir do momento que muita gente sobe para o campo de ataque, o Palmeiras pode forçar uma bola e perder essa bola, que a zona de segunda bola ainda tem jogadores do Palmeiras, porque o Palmeiras está com muita gente lá na frente, e isso gerou mais um tempinho de posse de bola do Palmeiras. Foram 2 minutos praticamente, sem que o Ceará sonhasse em dominar a bola. Então, meus amigos, a partir daí o Palmeiras controlou o jogo com posse de bola. E quando a gente olha para o gráfico, repara como aqui, ó, depois o controle do Ceará foi caindo e chegou nesse momento que o Palmeiras controlou os minutos finais. Foi quando o Abel fez essas alterações. O Palmeiras controlou os minutos finais, teve um sufoquinho mínimo no final, óbvio, porque os caras vão pro boom, é meu boi, mas é aquela coisa. O Palmeiras estava com o jogo controlado, mesmo com o time mal fisicamente ali, com todo mundo dentro da área, mas poderia ter uma bola bandida e a gente tomar o gol. O Abel fez mudanças para o Palmeiras ter mais a posse de bola e segurar o jogo. E eu vi muita gente falando em comentário, deveria ser mais vertical para matar o jogo. Rapaziada, não é assim que funciona o futebol, tem um adversário. O Palmeiras estava numa situação que se ele arriscasse um pouco, ele poderia tomar o gol. Então a prudência foi o correto, o Abel escolheu a forma correta. Controla o jogo, 1-0 tá show. No próximo jogo, na volta, a gente vai jogar em casa, partindo de 1-0. Tá tudo certo, não tem que ter crise, não tem que falar que o futebol foi ruim, que o futebol deveria ser melhor, que o Palmeiras deveria controlar mais o jogo. O Palmeiras jogou com a circunstância da partida, fez um bom jogo taticamente falando, no momento em que morreu fisicamente e perdeu o controle do jogo, o seu técnico, que tem a
função principal de o quê? De salvar o time. Pô, ajudar o time no momento que o time tá nas cordas. E é isso que o técnico tem que fazer. Ou seja, o Abel Ferreira foi muito bem. O time foi muito bem. E a gente não tem do que reclamar. Entendam isso. Mas, antes de encerrar essa análise, eu tenho o destaque individual do jogo, que a partir de hoje nas análises vai ter o destaque individual. Antes de tudo, eu vou te pedir novamente o like aqui no vídeo, tá? Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, dá uma força. Se tiver o botão hypar aqui, hype o vídeo pra ajudar a gente. Se inscreve no canal Palmeiro, pega esse vídeo, manda pros seus grupos de palmeirenses pra ajudar o nosso projeto a crescer. E se você puder, torne-se membro do canal Palmeiros por R$ 4,99. Você participa das lives como convidado, os membros já participaram de várias lives. Participa do nosso grupo onde você manda áudios pra gente ouvir durante, ao final das partidas, no pós-jogo, e você ajuda o projeto a crescer cada vez mais. Quanto mais os membros investem no canal, mais conteúdo e mais qualidade de conteúdo eu trago aqui, tá bom? Então bora pro destaque individual. E eu estou falando de Vanderlan, que começou aos 4 minutos, ó, já salvando essa bola aqui. Inacreditável, inacreditável essa ação do Vanderlan. Aos 4 minutos ele já salvou o Palmeiras de tomar o primeiro gol. Ele também foi muito importante em atrapalhar a saída de bola do Ceará, que esperava o Vanderlan espetado, mas olha só, ele afunilou, interceptou esse passe, saiu jogando e repara onde ele vai atacar. Ele ataca por dentro. Quando ele ataca por dentro, ele trava o jogador aqui do Ceará, abrindo um corredor para o Facundo Torres. Então o Vanderlan ele foi muito importante em atacar esses espaços para abrir outros espaços para o Palmeiras. No momento de correr para trás, o Vanderlan foi muito bem também. Olha essa recuperação do Vanderlan, que ganhou no corpo. Sensacional a recuperação do Vanderlan. Por fim, repara nessa jogada aqui do Ceará, onde ele tá marcando o atacante lá, o ponta, e ele descola do ponta para desarmar providencialmente e tirar o gol do Ceará. Sensacional essa recuperação do Vanderlan. Então assim, fala pra vocês, meus amigos, o destaque individual fica com o Vanderlan, que fez uma partidaça no sentido tático, tá? Ajudou muito, ajudou a criar espaço, marcou muito, atrapalhou o ponta direito do Ceará até onde deu e ainda salvou 2 gols do Ceará. Então, ó, na partida 100 do Vanderlan, ele é o nosso destaque individual. E ó, pra todo mundo que tava cornetando a escalação dele, chupa. Inclusive pra mim, que eu achava que ele ia ser o nosso problema no jogo, ele foi o nosso grande jogador defensivamente falando. Gostou desse conteúdo? Ó, deixa o like, se inscreve no canal. Tem vídeos todos os dias, tem lives todos os dias, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada.